Nossa convidada de hoje é médica proctologista especializada em cuidados e cirurgias minimamente invasivas voltadas para a saúde do ânus e intestino, com forte atuação na prevenção do câncer nessas regiões, além de ser uma das primeiras a utilizar o laser na proctologia no Brasil. No encontro de hoje, vamos falar sobre prevenção do câncer intestinal, tratamento de plicoma, hemorroidas, cisto pilonidal, fissuras e a importância da colonoscopia. Com vocês, doutora Clarice Casale. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Pod People, um lugar onde a gente se encontra para ver e ouvir gente. Gente que faz, gente que acontece, gente que inspira. Nossa convidada de hoje é médica proctologista, doutora Clarice Casale. Tudo bom, minha querida? Tudo bom, obrigada, Bia, obrigada, Alex, pelo convite. Um prazer estar aqui com vocês. Que isso, a gente é que espera aprender. Bastante muito com você hoje. Bastante com você hoje, porque proctologia, eu confesso, dentro da minha faculdade de medicina, eu passei, mas muito en passant. Muito mesmo. Eu não sei se é o caso de todo mundo. As minhas lembranças de proctologia são mínimas. Acho que é o caso de todo mundo, até o meu, inclusive. Tá, que bom, porque sabe o que eu falava? Eu falava assim, gente, eu lembro de tanta coisa de cardio, de gastro, de pneumo, assim, gastroenterologia, parte de intestino. Proctologia, eu não lembro. Toda vez que eu tenho que ver alguma coisa, eu vou, pesquiso, mas eu falo, gente, eu faltei a aula. Eu ainda falo assim, cara, eu não faltava aula. Onde eu estava? Então, assim, eu tenho a sensação que deve ter tido uma aula, e nessa aula eu devia estar dando um plantão. Passa rápido, proctologia é uma passagem curta mesmo. Muito curta, né? Então, isso é uma coisa que acaba trazendo um desconhecimento muito grande. E pouco falado também, para o né? público, pra né? Tudo, até procurar, pro público. quando procurar, qual é a frequência que se procura, a gente acaba não falando disso. Então, para começar, a gente queria que você contasse para a gente um pouquinho da escolha de medicina e Quem depois é a da Clarice? proctologia. Exatamente. Então, a escolha da medicina foi até curiosa, assim, na minha vida, que não era um plano já pré-definido, não tem ninguém médico na família. E eu fiquei na dúvida até os 45 do segundo tempo, acho que a gente decide muito jovem, né? E até comecei a medicina e não foi, assim, um super encontro. Na verdade, eu me encontrei na medicina com a proctologia, o que é super curioso, porque eu já tinha... Na verdade, eu amava a parte cirúrgica, mas também não tinha me achado muito, porque eu não queria fazer só cirurgia, assim, eu gosto muito da relação com o paciente, e a parte cirúrgica te afasta disso, né? Muito. Você vira muito. E aí eu até fiz 1 ano de cirurgia vascular antes. Isso é uma parte, assim, curiosa da minha vida, que eu lembro claramente do dia que eu falei pro meu pai que eu ia mudar de especialidade. Eu falei assim, pai, olha, eu vou sair da vascular, não As varizes não estão tem me nada agradando. a ver comigo, Então você exatamente. fez cirurgia geral. Todo mundo, para ser proctologista, primeiro faz 2 anos de cirurgia geral. Ah, tá. Aí depois você faz uma outra prova para uma outra especialidade cirúrgica. E aí nessa prova eu fiz cirurgia vascular. Tá. E aí cursei quase 1 ano e resolvi... Não era isso. Não era. É. Uhum. Porque eu já gostava de cirurgia geral, mas também não era cirurgia geral. E até isso mesmo que você falou aqui, na verdade, a gente tem muito pouco... A gente é pouco... Informação. A gente não é apresentado a proctologia na Exatamente. faculdade. Então, Eu não posso gostar de que eu não de que conheço. você não conhece, exatamente. E a proctologia é uma especialidade muito rica, assim. Você tem isso tudo. Você tem uma área cirúrgica, mas você também tem uma área clínica, você tem procedimentos, você tem exame, você tem até sexualidade. Então, é uma especialidade muito, muito completa, muito rica, assim. Eu sou suspeita porque eu me encontrei. E aí, no dia que eu falei pra ele isso, né, ele falou assim pra mim, mas proctologia, por que isso, minha filha? Ninguém fala sobre isso, né? Mas por quê? Mas O que eu te por que fiz? não, sabe? Assim, não, pra gente não passa um
um porquê como um problema, né? Muito pelo contrário. E aí foi quando eu comecei, e aí fiz outra prova, comecei, e aí foi. E aí realmente fui aos poucos me achando, assim, no consultório. Eu dava muito plantão de emergência, de cirurgia geral ainda, de trauma, de emergência no bombeiro. Eu fui bombeira também. Você foi... Que é Você foi punk, né? bombeira? Punk, fui. Que aquelas Na ambulâncias ambulância. móveis. E antes de ser assim, médica, você do tem que bombeiro. ser militar, né? Então tem que correr, tem que fazer todos os procedimentos. Nossa. Eu era Não, vê de médica do tudo, né? bombeiro, Médica né? do Médica do bombeiro, bombeiro. Mas, não mas faz a parte médico. militar. Tem que faz fazer, também. é isso que eu tô falando, treinamento, porque faz tudo. Treinamento. você primeiro é. tem que fazer, antes de você ser médico, você vai ser militar ali. Tem que ter a disciplina de tudo, né? Não, e ali Eu você amava. vê de tudo, né? E aprendeu muito Grandes ali, né? queimados, atropelados, trauma. Você ficava na ambulância ou Ficava dentro na do hospital? ambulância. Não, ambulância. Nossa. Eu fiquei um tempo na ambulância, depois eu fiquei um tempo no hospital. E aí eu vi que não era muito aquilo que eu queria da minha vida. Você fazia bem, mas você não via aquilo como vou seguir e vou fazer isso todo dia e tá ok. Meu tesão de vida, né? Foi por um bom tempo. Foi difícil sair até assim. Porque você tem um retorno emocional ali que é muito, muito difícil de você expressar, assim, quando você tá ali num socorro e socorre uma pessoa que tá ali, sabe? Que dependeu de sofrimento, você naquele Pra momento. sobreviver. É uma coisa que você tem um retorno que não tem... Que é piegas, mas que não tem preço mesmo, sabe? Que você ali, você vê como você é importante na vida daquela pessoa, porque você tá ali naquele momento, No momento sabe? certo, na hora certa, né? Que poderia não A acontecer. vulnerabilidade tá aberta ali total pra ela, E né? é muito claro, assim, é um momento muito, muito simples, digamos, sabe? Você só tá ali e você fez o que você podia fazer de melhor e você conseguiu ajudar aquela pessoa e foi. A chegar no hospital, né? Assim, Porque... fazer o seu papel, porque o problema vem depois, né? Na verdade. Exatamente. Que aí é que você começa a se questionar outras coisas da violência, de como é o depois, e depois você deixa aquele paciente no hospital e você fica... Como é que a coisa vai acontecer, do sistema que não funciona. E eu não queria fazer só a emergência da vida, né? Assim, é uma coisa que eu ainda gosto, mas que eu não me via assim ao longo de toda a minha vida médica. E isso te ajudou a se tornar uma pessoa mais humanizada no seu atendimento, então, né? Eu acho que também, assim, de ver um pouco a vida real, sabe? Que às vezes a gente tá ali preso no consultório e acha que aquilo não é a vida de todo mundo, não é a vida real para todo mundo. E acho que isso é importante. Acho que a medicina te aproxima das pessoas nesse sentido e acho isso muito importante. Muito legal isso. E o que você escolheu a proctologia? E o que é a proctologia? Para as pessoas que estão assistindo a gente, porque as pessoas, proctologia, o nome, né? Não é o nome. Todo mundo já ouviu falar em pneumologia, em gastro. O pessoal não fala nem gastroenterologia, fala gastro. Não, aí todo mundo pergunta, né? Você faz o quê? Acho que espera qualquer resposta, né? Isso é engraçado. E aí eu falo, não, sou proctologista. E você sente que a pessoa faz uma pausa, né? Tipo, não sei do que se será trata. isso? Vamos lá, me ou não conta. sabe, ou então já assusta, né? E aí eu sempre explico, assim, proctologista é um médico que precisa ser um cirurgião, que foi essa pergunta que você me fez, Alex. Primeiro, a gente passa pela cirurgia geral, depois faz a outra especialidade. Então, isso é diferente do gastro. O gastro faz a parte clínica. E então a gente estuda a parte do intestino, do reto e do ânus e todas as doenças envolvidas. Não pega ali. estômago. Não pega estômago. A partir do duodeno. Não, a partir do delgado. Do delgado. Do ilho terminal pro ânus. Tá. Então, delgado, ilho terminal, delgado, reto, sigmoide. Não. Não, ó. Sigmoide. Peraí. De cima Vamos lá, pra de baixo. cima. Então, a parte toda do intestino, do trato digestivo alto é do gastroenterologista. Tá. Isso vai vir até o delgado. Tá. O delgado é uma parte que, assim, algumas doenças do prócto também envolvem o delgado. Então, acaba que, por exemplo, uma doença inflamatória, doença de Crohn, o prócto colite. também trata. Então, fica ali, o intestino delgado fica ali nesse meio do caminho. É um espaço que os dois... atuam. Quando envolve também o intestino grosso. E aí o prócto, mas classicamente vai para essa parte de intestino grosso, que vai ser o apêndice, seco, aí vai cólon ascendente, transverso, descendente, reto, e o ânus também.
Tá. Então, é essa parte de saúde do intestino, do reto e do ânus, com um foco também que pode ser cirúrgico, porque o gastro também pode Sim. fazer isso. Também, né? E é uma coisa tão interessante porque tem duas visões. Ou a palavra proctologista, eu não sei do que vem, e aí assusta, o que é esse médico? Ou ele sabe, mas associa muito só a ânus também, né? Sim. Essa coisa, hoje você está esclarecendo de uma forma muito bacana, porque é muito além do ânus. Tem, o Bruno, vê uma imagem, intestino, parte intestinal delgado, intestino grosso. Vê se acha aí pra gente. A gente continua aqui enquanto você está procurando. É interessante porque, assim, as doenças do intestino, hoje em dia, têm sido muito mais faladas, né? Diversas. Uma coisa que eu estudei muito na época da faculdade foi a doença de Crohn e colite ulcerativa. Isso estudei muito até, estudei bem. Até alteração, uma vez eu fiz um diagnóstico de doença de Crohn por uma dor que a paciente tinha na articulação sacral. Que era uma dor. Eu falei assim, gente, eu já vi isso. Aí fui indo o diagnóstico. No pronto-socorro até. Porque ela ia sempre lá com aquela dor, aí o pessoal dava um remedinho. Eu falei, não, mas tem alguma coisa, essa dor, né? Aí como é que tá o trânsito intestinal? E uma coisa que, enquanto eu atendi, eu sempre perguntei de intestino. Né? É uma coisa que tem no meu protocolo. Tá no protocolo dela de mesmo. Perguntas. Médico, para mim, que não pergunta como tá evacuando, porque tem gente, eu já vi gente falar assim, como é que é seu intestino? Ah, bom. Eu falei, não, mas me descreve o que é bom. Aí a pessoa fala assim, eu vou de 3 em 3 dias. Eu falei, você acha isso bom? Eu já vi uma mulher falar 10 dias que não vai. Não é normal. E as pessoas não têm noção de quanto o intestino tem a ver com todo o organismo. E hoje em dia a gente fala muito dessa conexão intestino e cérebro. Que está cada vez mais provado. E aí vem aquela coisa da enfesado. Da palavra enfesado vem de fezes retidas, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho quais são as patologias mais comuns, quais são aquelas que as pessoas não têm nem ideia, abrir um pouquinho o leque aí da tua especialidade. Tá, vamos lá. Quer ir para a figura? Vamos. Como você quiser, tá aí se você primeiro. quiser usar. Então, o proctologista, ele vai atuar... Essa parte aqui toda é o intestino delgado. E esse aqui é o intestino grosso. Aqui é a parte essa alça que vai por fora. Isso. Aqui o reto e aqui o ânus. Então, tudo isso está sob o tratamento do proctologista, é a área da especialidade. E aí a gente tem uma série de doenças diversas, assim. A gente tem desde constipação, que acho que é a principal queixa do consultório. E aí tem diversos fatores que causam constipação e que até questões assim que às vezes as pessoas não sabem. Medicamentos, outras doenças associadas, de hipotireoidismo, por exemplo, diabetes, uma série de outros fatores, Alzheimer, Parkinson, doenças sistêmicas que vão estar associadas como uma causa de constipação, de que simplesmente o intestino daquela pessoa tem uma dificuldade maior de motilidade, também pode ser uma causa de constipação. Tem queixas no ânus também associadas à constipação, que também não é uma coisa que às vezes as pessoas sabem. Então a gente vê muita gente que muitas vezes posterga um diagnóstico, vem fazendo um tratamento, uma investigação muito baseada na dieta e, na verdade, o problema está na musculatura do ânus. Isso também é bem comum em mulheres. Fora isso, tem as doenças inflamatórias que você falou, que não é uma parte que eu faça muito. Eu acho que tem ali um trânsito entre o gastro e o procto. São doenças que têm associações clínicas importantes. Que estão associadas a todo o sistema. Todo o sistema. Então, é uma complexidade clínica maior. Eu acho que você tem que ser um pouquinho mais especializado nisso para focar nisso. E a parte do ânus, propriamente dita, que é muito rica, né? De doença hemorroidária, fissura, fístula, abscesso. Agora, Clarissa, uma dúvida que eu acho que muitas pessoas têm. Hemorroida, ela está muito ligado a essa questão da constipação também? Sim. A constipação é um dos principais fatores de risco para a hemorroida, porque quanto mais você faz força para evacuar,
mais aquele vaso sanguíneo. A hemorroida é um vaso sanguíneo que todo mundo tem. Então, quando ele dilata ou quando ele tá Você mais faz muita pra fora, força. exatamente. Quanto mais força você faz, mais ela tende a dilatar. Agora, não é obrigatoriamente ligada à constipação. Então, a gente vê pacientes que têm um padrão familiar associado e às vezes evacua super Alimentação. bem, alimentação, e acaba tendo hemorroida também. A hemorroida é uma doença muito comum, assim, na população, é muito comum nas mulheres, pós-gestação, então... Então, pelo que você falou, pode ser genético também, quando você fala essa coisa familiar. a gente não consegue provar que seja genético, porque, na verdade, o familiar está associado a um padrão... É um padrão daquela daquela família. família também. Entendi. Mas é bem comum pessoas da mesma família terem. A gente Terem não o sabe mesmo quanto é o problema. alimentar, quanto é o hábito que vão influenciar Então não podemos nisso. dizer Não que dá pra seja dizer que é genético, mas mais social, do convívio Sim, mesmo, sim, do comportamento daquela família. sim, sim. Hábito de ficar sentado no vaso, por exemplo, agora com essa coisa de rede social, né? A gente leva o celular pro Antigamente banheiro. se levava livro. Mas o livro, eu brinco que o livro e o jornal acabavam, né? Só que a internet não acaba nunca. E aí você fica naquele loop. É verdade, gente. E quando você vê, você tá ali há horas e isso de você relaxar e sentar no vaso. E é diferente de você estar sentado na cadeira. Quando você senta no vaso e relaxa, essa musculatura do períneo, ela sofre esse relaxamento e aí o vaso fica mais inchado, mais túrgido. E isso vai, a longo prazo, piorando. A questão da então é hemorroida, Da hemorroida, principalmente. principalmente. Olha, Chega a dar até prolapso. Sim, mas são casos muito raros, mas até pode, assim. A gente, mais assim, em questão de posicionamento, né, de cócoras, isso tá um pouco mais associado a prolapso do que a ficar sentado tanto tempo, mas não é impossível. Uhum. E qual a posição ideal para evacuar? Ideal é você levar, vou virar aqui um pouquinho, tá? Pode. Você levar as pernas num banquinho. De Só fala um fato, pouquinho você- mais alto, você está mais É. distante. Isso. Vou bagunçar tudo. Não, Não tem problema. Você levanta assim as pernas num banquinho Tá. que você consegue retificar. E aí facilita o relaxamento da musculatura do períneo para evacuação então é acontecer. realmente. Então, banquinho. banquinho, Faz porque eu tenho um diferença. banquinho lindo, super Sim. fashion, assim. Faz né? diferença. Eu até brinco isso também. Assim, não é todo mundo que precisa desse banquinho. A gente evacua no vaso tá. há anos e sempre deu tudo É. certo, Sim. né? Mas que ele... Quem tem tendência Quem a ter tem tendência à intestino constipação, preso, vale a sim, pena. Sim. Uhum. Principalmente nas mulheres, por uma questão de musculatura perineal, o banquinho costuma ajudar muito. Uhum. É como se a posição ideal, se a gente for imaginar, seria assim, como a gente evacuava antes da existência do vaso sanitário. Então, seria meio que de cócoras num buraco no chão. E para a gente chegar perto dessa posição, seria elevar a perna, já que a gente vai estar sentado. Entendi. Pra gente chegar na porque mesma angulação. De cócoras realmente você levanta mais e abaixa. Isso. Verdade. E aí facilita, fica mais retificado para sair, para as fezes saírem de forma de ser mais fácil de relaxar o músculo. E a angulação do reto mesmo, propriamente dita. E por que essa questão, você acabou de falar que tem a questão da anatomia da mulher, mas é real mesmo, assim, que as mulheres são as pessoas que mais procuram e tem mais questões com problemas no ânus, do intestino? É mais comum, assim, a constipação é mais comum em mulher, né? Aí tem uma série de questões hormonais, de oscilação hormonal do próprio ciclo, depois vem a fase da menopausa, e com ou sem reposição hormonal, tem a questão da gestação, que sempre tem uma alteração de períneo, né? De anatomia mesmo, independente da via de parto, mesmo assim, normal ou cesárea, não faz tanta diferença como a gente às vezes imagina que a hemorroida está associada ao parto normal e não obrigatoriamente. Porque vai fazer ali muita força, mas não tem Mas nada a não ver. obrigatoriamente, assim, muitas Mas é uma mulheres... sobrecarga o bebê. O próprio bebê, a É uma compressão sobrecarga, uterina, exatamente. o ganho de peso da gestação, a mudança hormonal. Muda o corpo todo, Muda né? tudo, exatamente. Principalmente essa parte intestinal. Fantástico, Né? fantástico. Exatamente. Agora, a hemorroida, ela tem a ver com pimenta, por exemplo? Porque muita gente fala isso. É verdade. Eu adoro uma pimenta e eu acho que eu nunca tive Não. hemorroida na Então, vida. porque não tem essa relação. Não tive. Eu não tô acho falando que não acha- aqui, porque é muita intimidade, Não mas tive, porque eu falei, eu como não, pimenta. ela come muita pimenta, É. ela ama.
Comida Adoro. mexicana, ela ama pimenta mesmo. Então, Eu legal. sou capaz de botar pimenta no Em feijão, tudo. no arroz. E tem esse mito mesmo que fala. Não, legal você trazer sobre esse ponto, porque assim, o que acontece? A pimenta é um alimento irritativo. Então, para quem tem hemorroida, ela pode desencadear a Entendi. crise, mas ela não causa a hemorroida. Então, o Entendi. que eu oriento para os pacientes? Você está numa crise de hemorroida, dá uma segurada, evita a pimenta, mas se você sempre comeu pimenta a sua vida toda e nunca teve crise, mesmo você tendo hemorroida, isso não é um problema para você. Os fatores desencadeantes da crise, né, são muito individuais, assim. Às vezes é até, isso a gente não prova, mas às vezes é até o estresse. Assim. Tem Entendi. paciente que fala, olha, toda vez que eu tô estressado, se eu tenho um grande evento, eu vou fazer uma crise de hemorroida. E a gente não Como faz de consegue... enxaqueca. Como faz de... E Tem isso a gente que vai vê. fazer de enxaqueca, Isso a exatamente. gente vê. Se é o intestino que ficou mais constipado, ou se é o contrário, tem um intestino irritável e ficou com diarreia e por isso desencadeou a crise, a gente nunca vai saber. Mas que tem gente que faz essa associação, faz Ou até muito. mudança vascular mesmo, né? Do- Vasoconstricção, É, alguma coisa acontece, né? de tudo, né? Do estresse que a gente não Exatamente. consegue definir. De tudo, O estresse destrói tudo, né? com certeza. E na parte, por exemplo, na parte do reto, uma coisa que eu acho muito curiosa, por exemplo, todo mundo fala de prevenção de câncer retal. Aham. Nunca ouvi falar em prevenção de câncer do delgado. Ah, mas é porque o delgado, ele né? não segue essa lógica do câncer de cólon, entendeu? O câncer de cólon é reto e cólon, que acaba sendo câncer de intestino, que a gente Sim, fala. que fala, Isso, que é a exatamente. prevenção, que é a via de transformação de um pólipo ou de uma lesão plana até chegar no câncer. O delgado, ele não tem esse tipo de câncer. Então, como a gente não faz prevenção de câncer de pâncreas, como a gente não faz prevenção de câncer de vesícula, são outros tipos de câncer que podem acometer qualquer outro órgão do nosso corpo, né? Que a gente não vai fazer prevenção porque a gente não consegue impedir essa transformação. Então, Entendi. essa é a grande diferença do câncer de intestino é a nossa capacidade de prevenir, porque a gente Que entende hoje a qual gente é a sabe. via. Exatamente. E ao mesmo tempo você tem um exame Isso. que vai lá, que além de ser um exame para ver se tem a capacidade de tirar o que tem. Exatamente. Que você vai lá, tira o pólipozinho que pode virar o Que câncer. o exame é a A coluna. colonoscopia. Isso, que é a colonoscopia. Aí vai uma grande pergunta Uhum. que me fez até, assim, apresentar você para a doutora Ana. A colono, a gente costuma muito procurar o gastro. E aí eu queria Mas tá que errado. Pelo que a gente tá pelo que você está vendo vendo. aqui. Por quê? O médico que cuida de mim, na parte de colono, ele me pediu... ele teve um cuidado muito grande em cuidar de mim, da minha mãe, e ele teve esse cuidado de, ao entrar, ele ter, na saída, ele olhar a parte retal. Mas que não quer dizer que no exame de colono Peraí, você tô consiga entendendo observar. nada. Deixa eu Você explicar o foi que ao que foi. médico porque você entendeu. Eu fui, deixa eu explicar. Não, eu entendi, mas eu entendi porque é muito comum isso que ele vai me falar, então eu Ah, já sei tá. onde ele vai chegar. isso. me Então eu vou explica, explicar. Por favor. Minha mãe teve um problema, né? E aí fez com que, No lógico, intestino. no intestino, que fez a gente procurar, né? E aí toda a minha família, a gente passou a ir mais. Então, quando a gente faz a colono, a gente tem muito de ir ao gastro. Só que a gente tem que ter esse cuidado, que às vezes, ao você fazer a colono, você não está vendo essa parte retal. E você pode ter alguma questão aqui que não está sendo vista na colono. É isso que eu queria entender tá. melhor. Vou dar uma organizadinha. Isso. Por favor, Clarice, por favor. Não tá errado ir no gastro. Meus Sim. amigos gastro vão me Com matar certeza. agora. Não. Jamais. Então, a prevenção do câncer de intestino, ela tanto pode ser feita com o proctologista como com o gastroenterologista. O que acontece é que a colono, ela não vê o ânus. Então, ela consegue examinar o reto. Entendi. O reto muito baixo, perto do ânus, a gente tem uma dificuldade de avaliação. Por mais cauteloso e cuidadoso que você seja, o reto bem baixo você consegue ver. A saidinha, Isso. né? Mas o ânus, que é essa parte aqui, Aham. aí já é mais difícil. Então, o que eu recomendo
para os pacientes e para quem me pergunta sempre. Você pode fazer a colono com gastro? Pode, não tem problema nenhum. Só que você também precisa ir ao procto. Porque o gastro, ele não vai fazer a anoscopia. A anoscopia é o exame de avaliação do ânus. Que não está vinculado com a colono. colono. Do reto e do ânus. Então Isso. tem que fazer 2 exames mesmo, então. Colono Sim. e ter Colono esse cuidado com... E o cuidado com o ânus, porque o ânus... Tá vendo? Nunca soube disso. Exatamente. Eu só fiquei sabendo porque teve esse problema na é feita família. no consultório? No consultório. No consultório. Não precisa ser como a colonoscopia, que você tem sedação, nada disso. Não precisa. Inclusive, a gente até faz anoscopia, eu como procto, quando eu tô fazendo uma colono, obviamente, eu também tenho esse olhar. Claro. Só que assim, a gente, no exame proctológico, a gente avalia mais do que só a anoscopia. Eu também vejo, por exemplo, se a musculatura tá boa, se você consegue contrair e relaxar o músculo. E isso eu não posso fazer quando você tá sedado. Com certeza. Para eu avaliar uma hemorroida, às vezes o paciente fala assim para mim, aqui tá minha colono, o médico já disse que eu tenho hemorroida. Fala assim, tá, mas deixa eu examinar de novo, sabe por quê? A hemorroida, a gente classifica a hemorroida conforme ela vir ou não para fora no esforço evacuatório. E isso eu não consigo te pedir enquanto você está sedado na colono. Com certeza. O grau. O grau da hemorroida. Eu não grau. consigo avaliar. Eu não consigo também, às vezes o paciente, a gente faz a colono e eu acho assim, nossa, a hemorroida tá terrível. Não é que ela tá terrível, aquela pessoa já teve 10 evacuações. Então, ela tá superestimada. Ela parece no preparo, porque é um no preparo porque chatinho, você né? evacua tudo, Exatamente. né? A alma vai saindo junto. Nossa Senhora, vai Então, tudo. quando a gente vê no consultório, a gente está numa outra situação. Por isso que é importante fazer essa complementação, entendeu? E aí, o ânus, a gente entra numa outra questão, assim, super importante da gente trazer aqui, que o câncer de ânus, a gente faz prevenção, diferente do delgado. O delgado, a gente não vai fazer prevenção, mas o câncer de ânus, a gente também consegue prevenir, porque ele também tem origem a partir de lesões, só que é completamente diferente do intestino grosso. Então, o intestino grosso, que é o cólon, surge a partir de um pólipo. Sim. O câncer de ânus, ele surge a partir de uma lesão de HPV. Então, da mesma maneira que surge o câncer de colo de útero nas mulheres. Né? Idêntico, pra mesmo. Proporção. E as mulheres podem ter duplamente premiada. O câncer de ânus por HPV e o câncer de colo de útero. Que, inclusive, é uma associação frequente. Assim, é um Olha. fator de risco e que a gente... Existe grupos de risco que a gente precisa prevenir o câncer de ânus. Não é igual a colonoscopia com todo mundo. Então, quem precisa fazer prevenção do câncer de ânus? Todo mundo que é imunossuprimido, então pessoas vivendo com HIV, transplantados, mulheres que já tenham tido um preventivo ginecológico alterado, aí principalmente com lesões de alto grau. O que é isso? Que a gente falava antigamente, NIC3, ou câncer in situ, ou até um câncer de colo de útero, vulva, vagina. Isso tudo é um fator de risco muito forte para o câncer de ânus. É a mesma etiologia? É o HPV, é o igual. HPV tá... É igual. Exatamente. É que o HPV, ele de alguma forma consegue ser mais agressivo no colo do útero. Então, o câncer de ânus, ele é um câncer muito mais raro do que o câncer de colo de útero. Por isso que, de alguma forma, as coisas dão certo, mesmo a gente não fazendo a prevenção que deveria. Porque a gente não previne o câncer de ânus. A gente vê que a gente não fala disso, né? Exatamente. Assim, a gente fala de colono, óbvio, e a gente tem que falar sempre cada vez mais de Cada vez colono. mais. Porque o câncer de intestino é muito prevalente, que é Cada muito vez comum. mais, né? E É cada muito vez mais mais. comum. E mais cedo. Sim. E o de ânus não. Mas para algumas pessoas, e aí também entram pessoas que tenham relação anal, independente de homem ou mulheres, isso também é um fator de risco, a gente tem que prevenir. Então, essas pessoas, mesmo que elas façam a colono, não adianta só fazer a colono. Exatamente. Você tem que ir no proctologista, colher o preventivo, e aí existe um outro exame, que até tem um nome parecido para confundir mais ainda, que é a colposcopia anal. Igual a colposcopia ginecológica. Ginecológica, do útero. Do útero. Colposcopia. O nome Seria o oficial- preventivo da Não, mulher. o preventivo a gente tem a colhe a escovinha. Ah, tá. Então, a mulher vai no ginecologista todo ano. Ela colhe o preventivo com uma escovinha. Lá no colo do Lá útero. no colo do útero.
Quando esse preventivo vem alterado, ela faz um exame que se chama colposcopia. A gente faz a mesma coisa no ânus. A Então é colposcopia anal. Isso. Tá. Ou anoscopia de alta Nunca ouvi resolução. Que é um exame que a gente olha no microscópio. Uhum. Então a gente vai com uma escovinha, manda essas células para o patologista, ele acha uma célula alterada. E aí esse resultado vem pra gente. Olha, tem uma célula alterada por HPV. Vai lá procurar. Porque isso não é visível a olho nu. A gente tem que olhar no microscópio para achar. Por isso que não adianta só fazer a colono, entendeu? Claro, Mesmo que você claro. seja muito habilidoso, muito cuidadoso, se for uma lesão microscópica, ele Que não não vai ver. chegou a virar uma verruga, Não por virou exemplo. uma verruga, exatamente. Né? A gente estava perguntando aqui, a equipe estava fazendo uma pergunta dessa. Se pelo toque poderia ver, entre aspas, a verruga. A verruga do Pode, HPV. super pode. Pelo No toque. No toque eu posso sentir. Mas uma pessoa treinada. Ah, é? Não é qualquer um que Não, vai... não. né? Como que vai saber? Tá, mas aquela verruga é o que eu estava tentando explicar para eles. Me corrija se eu estiver errado, que eu quero aprender. Mas aquela verruga, ela tem que ser biopsiada para a gente saber que tipo de lesão. E pela lesão, você sabe que é uma lesão típica de HPV. Isso, perfeito. Então, o Tá, HPV, informei certo. isso É também. o Aí vou vírus. complementar Tá. aqui que houve uma discussão A gente aqui estava antes. aqui A em gente tava debate. em Ai, debate. gente, me chamado É. Não, mas é porque quem que a gente vai perguntar? Que a Você gente vai tem perguntar? dúvida? Todo Você tem mundo quer dúvida? saber, né? Exatamente. É um assunto que todo mundo tem tabu, mas todo mundo quer saber. É. Então, Não, eu acho que um lugar muito importante, exatamente. pelo amor de É. Deus. Exatamente. E aí, a gente ficou aqui a discussão também, assim, porque o HPV pro leigo, tem uma verruguinha. Aí a doutora foi e falou pra gente assim, não, gente, a gente tem que entender que o HPV é um vírus, então nem sempre vai aparecer Não, uma verruguinha. ele não é visível. É. Quando ele faz lesões, podem se manifestar na forma de Da verruga. Isso. Mas aí Mas já não tá quer dizer que... evoluindo, né? Então tem vários tipos de lesão, inclusive. Então você pode ter o vírus e não ter lesão Nada. nenhuma. É isso que ela tava falando e a Eu gente... falei, pode não ter nada, Você pode gente. ter o vírus e não ter lesão nenhuma. E ele não tá lá. aparecer. Ele tá lá. Você pode ter uma verruga, que geralmente é uma lesão de baixo risco. Raramente uma verruga vira um câncer de ânus. E você pode ter outros tipos de lesões que costumam ser microscópicas, que têm uma chance maior de transformação pro ânus. Daí a preocupação da gente... Quando a gente acha uma verruga, óbvio que para um paciente ter uma verruga tem um peso, porque até tem um estigma ainda, uma coisa que a gente tem que falar, desmistificar e tirar esse peso do HPV, porque o HPV é um vírus super comum, 80% das pessoas com vida sexualmente ativa já foram expostas ao vírus ao longo da vida, então ter um HPV detectado não significa absolutamente E nada. essa relação é independente, se é homem com homem, mulher Isso. com mulher. Independente. Todas as Independente. pessoas achei ótimo você falar Vida isso. sexualmente Vida ativa. sexual ativa estão expostos ao HPV. Sim. Tá. Não quer dizer nada, não quer dizer... Até porque quem define isso, né? Mas não é promiscuidade, o que é Entendi, promiscuidade entendi. não é Faz nada. parte. Faz parte da vida. Você foi exposto. Se o seu organismo consegue combater, é maravilhoso. Se ele não consegue combater, você vai ter uma lesão. E aí isso começa um peso muito grande. No Questão ginecológico, você fica ali preso na ginecologista, uma coisa que a mulher mais ou menos já está acostumada naquela rotina. Agora, quando isso acomete o ânus, vem um peso ainda maior, entendeu? E às vezes... E muitas mulheres têm dificuldade de dizer que fazem relação Sim. anal. E- Então, assim, tá cuidando do colo do útero verdade. e isso passa batido, né? E você, inclusive, tabu, pode né? ter lesão dentro do canal anal sem ter relação anal. Simplesmente Porque pela... ele tá pelo contato. Exato. Então a região é muito É próxima. muito. A mulher, né? A vagina é muito Os 5 próxima do centímetros ânus. para eu falo assim, 5 centímetros para cima, 5 centímetros para baixo, 5 centímetros para um lado e para o outro, tá tudo a mesma coisa. Então, o que você está Porque querendo o vírus dizer... não tem Ele isso. não escolhe. Ele se espalha muito Então, o que rapidamente. você está querendo dizer é que, independente de você ter relação anal, você pode ter o vírus no ânus. Uhum. Pode, qualquer tipo Pode. de Por relação. isso que as mulheres que têm um preventivo ginecológico alterado, NIC3, que não se fala mais NIC3, fala-se lesão de alto grau, precisam investigar o ânus mesmo sem ter relação anal.
Se elas têm relação anal, esse risco aumenta um pouco mais. A gente já não sabe mensurar quanto, aumenta um pouco mais. Mas esse rastreio, essa prevenção, ela é muito importante. E isso eu vejo no consultório, assim. Até assim, ano passado eu tive um diagnóstico desses, de um câncer de ânus, numa senhora que ela falou pra mim, impossível, você tá errada. Eu não, nunca tive não relação foi, anal. Não é. Aí eu falei, não, tá, vamos biopsiar, a gente vai, quando sair, a gente conversa, mas vai dar tudo certo. E deu tudo certo. Mas você vê que a gente tem que ainda vencer esse preconceito, entendeu? esse estigma. Como se fosse um problema também a pessoa ter relação anal, entendeu? Mas é, Mas é uma opção da pessoa, é um gosto. você ainda tem que a pessoa ainda, além de ter um câncer, às vezes ela tem que lutar contra o um preconceito de toda a sociedade. Porque uma coisa ainda é difícil isso. Eu não sei o quanto vocês vivenciam isso, eu vivencio muito, assim. Você ter um câncer de intestino é uma coisa. Você ter um câncer de ânus significa que você teve uma lesão por HPV e que você é uma pessoa promíscua. Entendeu? Que não não tem nada a ver. Na verdade, você não tem uma resposta imune, competente, satisfatória para vencer aquela lesão. Você está falando uma coisa fantástica. Eu tive algumas adolescentes que eu tratei na vida que na primeira relação contraiu HPV. Na primeira. Sim. E assim, com lesões grávida, aquela menina não tinha nada de promiscuidade. Uma foi assim, foi uma relação de fato, que nem se repetiu. Porque foi a exposição, né? Foi a primeira exposição dela. Exatamente. Isso vai mudar, porque a vacina chegou e tá mais eficaz e tem agora... E que a gente tem que desmistificar isso também, que a vacina não é só pro adolescente, que a pessoa na vida adulta também pode tomar se nunca tomou. Não, porque no início, né, Clarice, era assim, só toma quem nunca teve relação sexual, você lembra? Quando veio a primeira vacina HPV, eu falei, gente, criaram uma vacina que é difícil, né? Porque vai ter que catar com microscópio as pessoas que podem tomar essa vacina. E era só pra menina. Eu me lembro disso. Mas a lógica disso é a seguinte, que, na verdade, quando a gente escolhe quem vai ser vacinado, a gente está pensando em custo-benefício. Então, a maior eficácia da vacina é para quem não foi exposto. Então, e o mais grave é o colo de útero. Então, o que se pensou inicialmente em termos de saúde pública? Vamos vacinar quem vai ter a doença mais comum, mais grave e o ponto que a vacina vai ser mais eficaz, que é antes da relação sexual. E conforme a gente foi conseguindo vacinar esse grupo, a gente foi ampliando, né? Então, agora a gente já tem a vacina na rede pública, tem a vacina na rede privada, que na privada é a nonavalente, então acomete mais subtipos, mas os subtipos mais comuns de câncer estão presentes no do SUS também. Então, funciona, super funciona quando a gente está pensando em câncer. Vale a pena vacinar depois, é o que eu falo para os meus pacientes, mas assim, eu não consigo te garantir mais a eficácia daquela vacina. Entendi. Porque você já foi exposto ao vírus. Então, quando eu tenho um paciente que tem uma lesão, eu peço para vacinar? Peço. Se ele tem condições financeiras de vacinar. Peço para vacinar, mas eu não consigo te dizer qual vai ser a eficácia dessa vacina para você, porque pode ser que você já tenha sido exposto àquele subtipo e seu organismo não vai conseguir gerar a resposta imune da mesma maneira que ele não conseguiu com o vírus, ele também não vai conseguir com a vacina. Então, não dá para saber. Mas se você tem condições financeiras de fazer, vale a pena. É isso. Vale a pena, porque assim, pode ser que aquele subtipo você consiga ter uma imunidade melhor. Sim. Você não sabe o subtipo a que foi submetido, né? Eu achei interessante vocês duas trazerem essa questão, como a Ana como médica, mas eu como terapeuta, eu já peguei questões assim sociais muito graves de uma paciente casada, com filhos, e ela descobriu que ela tinha HPV. Então, ela associou o HPV que o marido traiu ela, entendeu? E isso trouxe, assim, um problema muito sério e social dentro daquela família, que a gente foi rompendo com a terapia aos poucos, mas foi muito... E isso eu acho que a gente também tem que falar. Porque você está quebrando esse paradigma, porque a gente associa pode que... Pode ter sido um namoradinho que ela teve, né? Assim, ou não, também, essa coisa do contato. Não dá para saber, mas é muito mais provável que ela tenha pego no início da vida sexual
do que a mais Depois. tardio. Depois, E que provavelmente uma baixa da imunidade fez com que o Aflorasse vírus aparecesse naquele momento. Por isso que é tão bacana, eu acho, essa coisa, quem tá a fim de casar e viver junto, seja como for, isso é bacana. fazer esses exames. Porque aí desmistifica. Mas o problema do HPV é que a gente não consegue detectar, entendeu? A gente não faz exame de sangue. Não, mas você faz, se Mas, tiver alguma... mas se ele não tem, Ele não vai você não aparecer. sabe se você já teve. Eu não tenho como provar a exposição. Tem que ter alguma... Não, mas tem que ter alguma lesãozinha. Ou eu posso... Ele tá ali e eu posso fazer a escovinha, como você falou, e botar pra Não, avaliar. então, você pode escolher um PCR para procurar o HPV. Aham. Só que se não tiver HPV ali naquele momento, não significa que Que você nunca teve foi contato. exposta. Tudo bem, mas pode fazer um PCR. Pode, mas não dá para você... Do cotonetezinho que a Pode. gente fazia pra Covid toda hora. Era Pode. bota no nariz aquele negócio. Porque é pra mucosa, né? Pode, mas não existe essa recomendação de ficar Entendi. rastreando em todo mundo. Porque, na verdade, você pode ter hoje e amanhã não ter. Ou você pode ter negativo agora e um mês depois ele apareceu porque sua imunidade Mais ou oscilou. menos como o herpes. Isso. Que você, Exatamente. quando tá Ah, ativo, a tá. bolinha ali, você tá ativo. Se você pegar ali, você vai... Pode ser que o herpes esteja ali e você nunca mais vai vê-lo. A diferença é que o herpes a gente consegue detectar no sangue IgM e IgG, que mostra se você já foi exposto. O HPV não, porque ele fica localizado, ele tá na região, ele não tá circulando. Então, isso, o Entendi. herpes acontece semelhante, mas tem essa diferença entre eles, por isso que o HPV não tem como eu saber se você foi exposto em algum momento da vida. Entendi. Entendeu? A não ser que você Só se você esteja teve uma lesão. lesão e aí você Isso. faz. Se você Tá. tem lesão, você sabe, olha, você já teve contato porque você tem uma lesão. Ou você tem o vírus sem lesão, você também consegue. Entendi. Mas fora isso, você não Tá. consegue Porque saber. se falava que era sempre muito ruim para mulher, mas o HPV também é ruim para o homem. Também é ruim para o homem. O câncer de pênis é um câncer muito mais raro. Aham. O câncer de ânus também é mais raro. E tem o câncer de garganta também, que também está associado ao HPV. O que a gente sexo fala oral. menos Sexo ainda. oral. Que o pessoal fala menos e vou te Menos dizer, ainda. o pessoal faz muito mais sexo oral do que qualquer outra coisa. Porque as pessoas associam que assim, eu não faço sexo. Mas o sexo oral eles não associam que tem que ter esse cuidado. É. Todo mundo acha assim, eu tenho que usar camisinha porque eu vou fazer sexo anal. Mas ninguém, dificilmente, né? A gente tem falado mais sobre isso hoje na área da saúde. Mas dificilmente as pessoas fazem sexo oral botando uma camisinha. Não E conheço é o risco. ninguém É. que faça. Você conhece? Não. É um risco muito grande. E aí vem minha dúvida. Pelo que eu entendi, não quer dizer que olhar o pênis, a anatomia do pênis ali, se não tem uma verruga, não quer dizer que Não tem o HPV. não tem o HPV. Sim, mas a gente não precisa se preocupar com isso. Na verdade, tá. a questão do HPV é assim, a gente tem que se preocupar com a nossa imunidade Exatamente. e a nossa prevenção. Senão, isso vira até uma paranoia das pessoas não terem mais... Eu vejo isso no consultório também. Assim, o paciente, principalmente o menino homossexual que aparece com uma lesão no ânus, fala assim, eu não quero nunca mais ter relação, porque eu não quero ter... Não é isso, assim. A gente foi exposto, a lesão apareceu porque a imunidade Como baixou. meninas são expostas Exatamente. também. E a vida Aham. vai seguir, entendeu? Não é pra ser essa coisa... É ter atenção se tem lesão. Isso. Tem lesão, tem que buscar, né? Saber você é direitinho. E se você é de um grupo de risco para o câncer, aí você vai fazer a prevenção do câncer. Esse é o cuidado que tem que ter. Não é ficar extremamente preocupado com o HPV nesse sentido. Entendi, porque todo mundo tem. É raro quem não tem. Quem não foi exposto, né? Ah, sim, os bebês, É. né? Então, voltando um pouquinho, as pessoas que mais a gente tem que ter esse olhar. Não quer dizer, todos nós precisamos ter esse olhar para a nossa saúde como um todo. Isso. Mas, assim, mulheres, pessoas que têm relacionamento anal, principalmente pessoas homossexuais, Isso. né? São pessoas que deveriam, pelo menos, fazer um preventivo uma vez por ano. Sim. E pessoas vivendo com HIV, essa recomendação existe, é uma recomendação internacional, americana, Ministério da Saúde tem que colher uma vez por ano preventivo anal. Então, isso não é uma coisa, assim, que realmente deveria ser feita, mas não é Mesmo feito. com o vírus zerado.
Porque, por Mesmo exemplo, eu com o conheço vírus muita zerado. gente Sim, de convívio que tem Sim. o vírus zerado há anos. sim. Mesmo assim, anualmente tem que fazer. Sim, porque vários cânceres diminuíram a incidência com o início da terapia antirretroviral. Medicação para o HIV. Só que o câncer de anos, não. Entendi. Quanto maior o tempo de exposição ao HPV, mesmo com CD4 bom, carga viral indetectável, você é Indetectável, um isso. fator de risco para o câncer de anos. Esse é o principal grupo. Entendi. Homens que tenham relação anal vivendo com HIV. Ou E mulheres longo também. prazo, né? Ou mulheres que tenham relação anal vivendo com HIV. Sim. Isso seriam os Esses grupos são os grupos que mais... precisam dessa colposcopia anal. Isso, Não é isso? isso. E fazer como se fosse o preventivo anal Isso. anual. Gente, é difícil. Anal anual. Anal Mas, anual. uma vez por ano. Tá Isso. certinho. Tá bem certinho. A gente olhando um pouco sobre a sua história, né, na sua trajetória, que eu acho muito bacana e bonita, você também se especializou um pouco a acolher o público LGBTQIA+, LGBTQIAPNA+. Ai, obrigada. Você falou, não preciso repetir. Isso. Porque, gente, com todo carinho Não, e respeito, LGBT, eu sou disléxico. QIAPN+. Ana, Não, Ana, tem que só falar tem não. LGBTQ. Aí, LGBTQ. E aí depois Aí entra o N a mais. não. Entra o IAPN+. É difícil, gente, mas a gente tá Não, a aí, gente né? tem que dividir em duas partes. É. Aí eu vou numa velocidade da É primeira. porque você é bonita, eu admiro isso em você. esforçada. Toda vez que eu vejo você Esforçada. falar, eu fico assim, como eu admiro minha amiga. Sou esforçada. E é dislexa, gente, sofreu muito na É. vida. Vamos Mas lá. vamos lá, assim, você teve, eu achei isso muito bonito, esse olhar, né? Uhum. E depois que eu comecei a conhecer você e acompanhar você nas redes, isso me trouxe um alerta, enquanto um profissional de saúde, porque eu me sinto responsável pelo meu paciente, de quando eu estou com o meu público, eu acolher e orientar eles. Uhum. Porque, por incrível que pareça, eu já encaminhei para você um paciente com 30, já encaminhei para você um paciente com 19, já encaminhei um paciente com 25. Então, assim, e são pessoas que nunca pararam para pensar sobre isso. Sim. E aí teve esse acolhimento, esse retorno para mim de dizer assim, nossa, o quanto ela é maravilhosa. E isso salva vidas, Sim. né? O porquê Não, que desmistifica, você né? teve esse olhar assim, né? Porque você poderia estar ali continuando trabalhando, mas eu acho que foi a experiência, de repente, de... Eu acho que é natural pra mim, assim. Não, eu nunca vi esse preconceito ao contrário. Isso é perfeito, Então, assim, você... Eu sou assim. E acho que as pessoas não... Que é estranho não É ser estranho não ser assim. Eu também acho. Então, mas, assim, como eu sou como é pra ser, na verdade, né? Exatamente. E acho que a gente tem que informar. Acho que o papel ali, muito no consultório. Ontem eu tive uma conversa dessa com o paciente, que ele falou assim, nossa, eu nem esperava isso tudo dessa consulta. Foi engraçado, porque ele falou assim, eu não sabia que a gente poder conversar de tantos assuntos que eu não tinha para quem perguntar, sabe? Dúvidas, assim, de sexualidade mesmo. E disso, de HPV, de vacina, de PrEP, de prevenção, de relação, uma série de coisas que, ao meu ver, é um papel do proctologista, porque quem é o especialista? Quem vai fazer isso? Se não for eu, quem vai fazer? Você tem ali o infectologista, mas o proctologista também pega o que incomoda de cara, a Sim. lesão. A O lesão, infectologista, é verdade. muitas vezes, a pessoa nem sabe. E o infecto, ele não vai fazer essa parte anatômica. Então, às vezes, o Exatamente. paciente ele tem uma fissura, ele tem uma Exatamente. hemorroida, ou ele tem um músculo apertado. E a gente tem tanta coisa, assim, para oferecer para as pessoas de qualidade de vida, que eu pergunto sempre, assim, mas você tem relação, você é versátil, passivo, ativo? E... Versátil, adorei. É. Adorei o versátil. Adorei. Versátil é o termo. Adorei. E às vezes a pessoa fala assim pra mim, não, eu sou ativa porque eu tenho dor na relação. Uhum. E aí a gente vai entender por que aquela pessoa tem dor na relação e você quer ter relação ou você não quer ter relação. Porque isso também é importante, não é Com pra ficar certeza. também
fazendo uma apologia, não é isso, mas se te incomoda, quem vai trazer essa solução não é o infecto. Entendi. Vai ter que ser eu. Porque é anatômico. Porque é anatômico, né? E às vezes Exatamente. isso pode atrapalhar essa relação do casal ali. A vida, Porque, eu tenho dor, então eu não vou fazer. Sim. E aí o parceiro fica ali sem... Ou fica tendo relação com dor, Também. porque se sente obrigado a manter uma relação. Isso acontece com as mulheres também. Você falou uma coisa maravilhosa. Sexo é bom quando é bom para os dois lados. Porque quando é ruim para um lado, querido, aquilo péssimo. não tem jeito, vai tendendo a acabar. E isso é homem e mulher. E as mulheres... Tudo. Às vezes os homens têm um relacionamento mais aberto, assim, de até dizer para o parceiro que não vai ter, e a mulher acaba ali tendo uma relação que ela não está Cultural, satisfeita. porque ela precisa viver. Para alimentar aquela situação. Exatamente. E a gente tem muita coisa, assim... toxina botulínica, por exemplo, é uma coisa que eu faço muito no consultório. Para Como assim? anodispareunia, para dor na relação. Porque Então a gente da mesma relaxa maneira um pouco. Você paralisa a musculatura que dá verruga, você pode fazer isso no ânus para diminuir, porque tem gente que tem um ânus muito pequeno, então é dolorido mesmo. Olha. Tem muita coisa pra gente fazer, entendeu? É fissura, a gente pode tratar com laser terapia. Então tem uma série de tecnologias que chegaram na Procto, felizmente, assim, porque a gente viveu eras de muita daquela mesma falta Procto, de possibilidades, sempre, né? sabe? Das pessoas não saírem da caixa. Eu faço muito isso, assim. De sair. De deixar pensar o fora da aquário caixa. e romper. Porque está todo mundo fazendo. É uma coisa que eu faço muito, que não chegou ainda na nossa conversa aqui, é o laser. Sim, Então, a gente ia Isso, falar a gente ia falar. que foi um pensamento meu totalmente fora da caixa, que foi assim, não é possível que a ginecologia use isso, a dermato use isso, e eu não consiga beneficiar os meus pacientes de nenhuma maneira. Então, eu fui fazer cursos de gineco para aprender como elas faziam, como eles faziam, para trazer para a proctologia. E a gente, sempre que você faz uma coisa diferente da maioria, você vai rompendo ali uma barreira devagar, Não, né? mas vai receber crítica, não, isso não existe, Aí um belo dia as pessoas estão fazendo Caem. e estão dizendo, gente, funciona. É normal. E aí você vê os resultados, né? E a satisfação dos pacientes que a gente não via antes, de tratamentos assim, que a gente não conseguia oferecer. O laser ajuda para quê, Clarissa? A gente tem alguns lasers. Puxa só o microfone um pouquinho mais para você. Isso, querido. A gente tem alguns lasers. Eu acho que o grande diferencial do laser na Procto é o plicoma. Plicoma é uma pelinha que sobra no ânus. Vamos lá. Bota aqui. Já arrasaram. A gente faz dever de casa, Clarissa. Ó, plicoma é essa pelinha que sobra no ânus. É um excesso de pele mesmo, nada além disso. A pele estica, faz uma reação inflamatória. Pode acontecer depois de uma crise de hemorroida, pode acontecer depois de uma fissura. Qualquer reação inflamatória que causou ali. Mas a fissura pode fechar e continuar Pode. tendo plicoma? Que é super comum, inclusive. Entendi. E aí, essa pessoa que fica desconfortável com essa pelinha, aí por uma série de razões, às vezes é estético. E isso era muito julgado, muito julgado. Como se fosse o Como quê? se fosse um absurdo você ter... Um na plicoma. minha época de Eu achei residência... o nome lindo, plicoma. Eu Não, achei e na ignorância também, porque uma pessoa leiga olha uma pelezinha assim, pode associar um monte de coisa. Vai Será dizer que isso é um HPV? que é uma verruga, Sim. vai Será dizer que, sei lá, é um tumor, vai dizer, né? Acho exatamente isso. Verruga é o que mais confunde e hemorroida também confunde muito, porque às vezes ele inflama de ficar irritado, aí incha um pouquinho, e aí a pessoa fica achando que é uma hemorroida. E é indolor. Indolor. Quando tem uma fissura associada, ó, aqui tem uma fissura. Tá. Como ele está muito perto, o paciente tem a impressão de que ele dói, mas na verdade o que dói É a é o fissura. corte que está embaixo dele. Exatamente. E aí depois A que fissura é um corte. cicatriza a Fissura é um fissura, corte. não tem mais dor nenhuma. Não, mas a pele continua lá. A pele continua. Só que essa pele, além de incomodar esteticamente, aí é individual, tem gente que tem incômodo, tem gente que não tem, ela dificulta a higienização, ela irrita com a roupa íntima,
ela pode até inchar, dependendo, assim, da calcinha, do absorvente. E isso faz com que a pessoa fique incomodada, não consiga mais ter uma E vida ela normal. necessariamente fica para fora ou ela pode ficar para dentro? Não, ela fica pra fora. A pele é pra fora. Sempre, né? Entendi. Perfeito. Plicoma. Achei esse nome tão Plicoma. interessante. Nunca tinha. E o laser, é que eu comecei falando isso, né? Para mim, esse é o grande marco do laser na proctologia, que é a gente conseguir retirar esse plicoma sem fazer uma reação inflamatória. Que Porque legal. o que acontecia antes? A gente não tirava plicoma porque, quando eu formei, a gente respondia assim, isso é estética, não vamos mexer. Por quê? Porque o próprio corte do bisturi para retirar gera uma reação inflamatória e sobrava um plicoma pior do que aquele que tinha Entendi. vindo. Tá, entendi. E agora, com o laser de CO2, a gente consegue tirar com menos reação inflamatória. Então, a gente controla essa reação inflamatória para fazer com que cicatrize sem sobrar uma pelinha residual. Era mais ou menos como fazia pessoas que, quando tem uma cicatriz, cicatriza mal. Tem até o nome. Esqueci agora. Queloide. Queloide. Era Isso. mais ou menos isso. Era. Porque eu já vi gente tirar o queloide e piorar. E volta e fica de novo. Exatamente. É, Então, mas o essa laser, lógica. essa lógica do queloide. Perfeito. E aí o laser conseguiu fazer, assim, essa grande revolução do plicoma. E aí, fora isso, assim, ele também ajuda na própria cirurgia de hemorroida, porque ele também diminui a agressão tecidual. E aí a gente tem outros lasers, né? Tem o laser de diodo, que é um outro laser, que é uma fibrazinha descartável, que vai fazer retração do tecido. Então, agora, mudando um pouco de assunto, né? Não sei se vocês já ouviram falar de cisto-pilonidal. Cisto-pilonidal... Não, mas tem aí. Tem também. Tem aí. Vamos aprender aqui. O cisto pilonidal, que é uma coisa que eu acho que já não fecha, né? Isso eu cheguei a cóccix. estudar. Isso. É como se a pessoa nasce no bebê, não fecha totalmente. Não é de nascença. Não, isso tá. ainda... Então me explica direitinho. Que na época me disseram que era uma coisa que não fechava ali, no finalzinho da medula, né? Do saco da medula. E podia inflamar e aquilo podia dar esse cisto. É uma feridinha? Ali, ó. É como se fosse uma ferida. Na verdade, é uma bolsa ali que a gente tem. Exatamente ali, essa bolsinha, que hoje em dia nem chama cisto pilonidal, chama doença pilonidal, porque na verdade ele pode estar presente em outros locais, sobre uma outra configuração assim, anatômica. A gente pode ter cisto pilonidal, doença Jura? pilonidal na prega interdigital, em outros lugares. Mas isso são parênteses, Entendi, melhor a gente continuar entendi. falando cisto pilonidal para não Pilonidal. confundir mais. Nessa região. Então, e aí forma essa bolsinha de tecido inflamatório que costuma ter pelo dentro e isso não cicatriza. O laser, essa cirurgia era uma cirurgia terrível, porque a gente deixava toda a área aberta para cicatrizar por segunda intenção. O que é isso? Fica aberta e vai cicatrizando de dentro para fora. Então, era uma coisa assim. E essa doença é muito comum em pacientes jovens, meninos, adolescentes. Então, a criança, adolescente, perdia uma escola, ficava 3 meses com uma Fora que ferida. é dolorido. Dolorido. Pra sentar, não pode sentar. Desconfortável. Curativos, assim, terríveis. Então, isso também foi uma grande revolução do laser. Que hoje é tratado com que hoje é laser. tratado com laser. Então, Que isso legal. também foi uma grande mudança. E outras patologias, a fístula também. A fístula é um túnel que comunica o lado de dentro com o lado de fora do ânus. A gente também consegue tratar com laser. A própria hemorroida, a gente também consegue tratar com laser. A fissura também? A fissura também consegue tratar com laser. Você faz um processo anti-inflamatório, digamos assim. Sim, de estimular a cicatrização. Cicatrização. Aham, isso tudo a gente consegue tratar. Toxina botulínica na fissura é um principal. É mesmo? Uhum. Na fissura? Sim. Porque Por quê? antigamente, a técnica que a gente chama padrão ouro, né? Que é assim, que é como tem que ser. Padrão ouro é como tem que ser. Ainda é cortar o músculo. Que horror. E o que a gente... Porque a fissura, ela acontece... Quando você tem uma fissura, o músculo está muito apertado. Se esse músculo ele está apertado como causa do problema, é uma pessoa que sempre teve o músculo apertado. É um cenário. O outro cenário é uma pessoa que teve uma evacuação ressecada, machucou, reacionalmente esse músculo trava, então fica apertado. De todo jeito, como causa ou como consequência, a gente tem que relaxar o músculo. A musculatura. O que acontecia antes? A gente relaxava o músculo cortando o músculo.
Tenta pomada, não resolveu, corte. Só que essa mulher, por exemplo, de 40 anos, de 30 anos, que tem uma fissura, quando chegar aos 70, ela vai ter outro músculo. E o que vai acontecer com esse músculo que a gente cortou lá quando ele era apertado? Será que essa pessoa vai ficar incontinente? Com incontinência fecal. Então, a toxina, ela veio para isso. A gente relaxa temporário, deixa cicatrizar. Entendi. Se ela apertar de novo, é porque ela tem o músculo realmente apertado. E aí a gente vai pesar se vale a pena cortar ou não, definitivamente. Mas, pelo menos, a gente já não sai fazendo em todo mundo. E muitos pacientes se mantêm fazendo toxina de tempos em tempos porque não querem fazer o corte, não querem fazer a técnica que seria o padrão ouro. E a gente segue assim. E, aos poucos, a medicina vai mudando. Então, a toxina botulínica entrou agora nos protocolos e a tendência é que isso vá ficando cada vez mais estabelecido para o futuro. Que legal. Muito bacana. E existe algum tipo de ginástica para essas musculaturas? Sim, existe. Fisioterapia, que funciona super bem, que a gente precisa associar na fissura, por exemplo. Porque às vezes a pessoa... Até a gente começou falando da constipação, né? Às vezes a pessoa ela não consegue relaxar um músculo para evacuar. Então, é uma pessoa que está sempre evacuando, fazendo força contra um músculo apertado. E aí isso vai fazer com que corte. E aí, quando a fisioterapeuta ensina a relaxar o músculo, ela consegue evacuar sem machucar. Entendi. E aí melhora da fissura, Perfeito, entendeu? Perfeito. Porque então, eu estava raciocinando tem que associar aqui tudo. Do botox, eu falei, mas deve ter alguma coisa que também melhore essa musculatura. Assim como a qualidade do bolo fecal, né? Porque se você estiver evacuando, o tratamento da fissura, ele passa por tudo isso. Por relaxar a musculatura, por estimular a cicatrização e por corrigir a evacuação. Então, tanto melhorando fibra, líquido, a questão do banquinho que a gente falou. Então, se essa pessoa consegue relaxar melhor para evacuar e tem uma bolo consistência fecal também melhor, ela vai machucar menos. E a gente sai desse ciclo de ficar machucando. Isso é super importante. Tem gente que acha normal fazer aquelas bolinhas feito cabrito. Isso não é normal. Tá super ressecado. Tá totalmente disfuncional. A pessoa, não, mas eu faço vários pedacinhos. Falei, tá ruim. Tá péssimo. As pessoas têm que ter essa prática de olhar. Adorei, tá péssimo. Eu falei que tá ruim, ela falou, tá péssimo. E a gente tem que ter essa preocupação realmente desse olhar para as fezes, né? Se ela tá moldada, se tá muito escura, se tá vindo toda cheia de bolinha. Se tá brilhosa. Se tá ressecada, isso tudo. Isso né? tudo é muito importante. E observar, né? Uma coisa que eu falo para os pacientes, assim, é importante você observar suas fezes, porque às vezes é um sangramento que vem, um muco, que vai ser um gatilho para uma preocupação, um diagnóstico precoce. Então, às vezes, é aquela pessoa que ainda não fez a colonoscopia, ou às vezes a gente pega casos de câncer em pessoas muito jovens, que ainda não estavam no início recomendado para fazer o rastreamento, né? Assim, então, todo mundo, aos 45 anos, precisa fazer uma colonoscopia. A partir de... Daí para frente. E se você tem uma história familiar, começa aos 40 anos ou 10 anos antes do primeiro caso. Infelizmente, às vezes, a gente tem casos excepcionais de que é o primeiro caso da família e veio um caso muito precoce. E um sangramento foi um start para você procurar o proctologista, fazer uma colono um pouco antes do que seria o recomendado, mas porque é uma média, que tem né? intestino muito preso, com fissuras recorrentes, com hemorroida, é candidata a fazer uma colonoscopia mais cedo, não é? Mais ou menos, assim, se ela sangra, ela tem que investigar. Sim. E se ela é uma pessoa constipada, a constipação, a dieta pobre em fibra é um fator de risco para o câncer de intestino também. Agora, a gente não tem formalmente uma recomendação de fazer uma colono em todo mundo, mas você tem que entender cada caso. Exatamente. Né? E por que aquela pessoa é constipada. Né? E tentar corrigir isso também. Mas se você rompe um pouco com esse preconceito do proctologista, você já vai estar ajudando muito na sua saúde. Né? Não, com certeza. A gente vai ao oftalmologista, a gente vai... É uma dificuldade que a gente também encontra na nossa área. Que hoje, cada vez mais, se fala na beleza da saúde mental, que saúde mental é sinônimo de
de saúde para o corpo todo. Cabeça e ânus era uma coisa cabeça tabu. e ânus, eu acho que tá realmente Tá melhorando. assim, mudando. Tá porque melhorando. e é nesse ponto que eu acho que você tá vindo assim de uma forma muito brilhante, porque você tá dando voz para pessoas poderem se cuidar mais, verdade. né? E de uma forma simples. Verdade. Obrigada. Mas eu acho que é isso mesmo, até hoje em dia, você falando, as pessoas não falam que vão ao psiquiatra, né? Não. Eles vão no terapeuta, eles vão no neuro, mas assumir que vai no psiquiatra, Não. eu vejo quando eu tenho paciente com intestino irritável, que eu preciso encaminhar. Eu falo claramente, olha, você precisa, tem que tratar a ansiedade, se a gente não melhorar a ansiedade, não vai melhorar o intestino, tá diretamente relacionado. Eu vou ver com o meu neuro, eu vou ver com o meu clínico. Até com o cardiologista. Começa É qualquer coisa Exatamente. com o clínico. E quando pra chega pra evitar. gente, já chega tudo bagunçado. Você fala, meu Deus, eu vou ter que primeiro limpar isso. Né? Porque vai botando remédio em cima de remédio, remédio em cima de remédio, e tá tudo bagunçado. Bruninho, vamos, filho, para o repórter Pipinho? Vamos lá. Clarice, Repórter Pipinho é um momento que a gente dá voz a uma comunidade. Nós temos uma comunidade chamada Ser Humano Sustentável. É uma comunidade não formada só por pessoas que estudaram e gostam. São pessoas que têm curiosidades e gostam de falar sobre temas e conhecimento, né? Querem conhecer mais sobre a vida. E aí a gente tem essa comunidade. Nós apresentamos sempre vocês para eles 15 dias antes, mais ou menos, da vinda de vocês aqui. Eles passam a acompanhar o seu conteúdo sem seguir, porque a gente só pede para eles seguirem você somente depois do episódio no ar. E aí eles fazem perguntas. É uma forma do Pipinho dar voz a pessoas que também querem saber muito sobre o seu assunto especificamente. Tá bom? Tá bom, vamos lá. Doutora, gostaria de saber o que é cisto pilonidal e como é tratado. Você já falou. Quer fazer um resumozinho? O cisto pilonidal é esse tecido inflamatório que é mais comum acometer ali a região do cóccix. Ele tem tratamento cirúrgico e, felizmente, o que a gente tem de novidade há alguns anos é a cirurgia com laser, que facilita a recuperação, que não afasta o paciente das atividades. Então, é um pós-operatório que realmente mudou completamente. O cisto pilonidal é cirúrgico, então uma vez diagnosticado, se essa pessoa já teve alguma crise, normalmente só descobre quando ele já inflamou, né? A gente tem que operar mesmo. Os sintomas é a inflamação, como são as características para as pessoas perceberem? Dor, assim, muita dor na região. É legal essa pergunta, porque assim, às vezes o paciente já foi no dermato, no ortopedista, porque tem uma dor no cóccix e não imagina que é um cisto pilonidal. E é isso, assim, você tem uma dor recorrente na região do cóccix, principalmente quando permanece muito tempo sentado. Às vezes inflama e desinflama, então tem paciente que acha que é tipo um furúnculo, mas não é. E aí a gente faz diagnóstico do cisto pilonidal. Perfeito. Mas mesmo estando inflamado, o laser pode evitar a cirurgia, dependendo do... O laser é uma cirurgia. Já é uma a cirurgia, já. mas com laser muito Com laser. mais confortável. Isso, entendi. exatamente. A recuperação, todo o processo é melhor. Né? Com Então, certeza. na verdade, quem tem o cisto, ele precisa de um acompanhamento e possivelmente é uma cirurgia. Isso. E a melhor cirurgia hoje tem sido por laser. Isso. Perfeito. Perfeito. Próxima, Bru. Doutora, a hemorroida sempre precisa de cirurgia ou existem tratamentos menos invasivos? Existem vários tratamentos menos invasivos. O que a gente precisa saber? Assim, a gente tem 3 tipos de hemorroida: a interna, a externa e a mista. A externa, ela, quando incomoda, é sempre cirúrgica. Quando a interna vem para fora, ela também é cirúrgica. Então, o ideal é a gente tratar precoce antes que isso aconteça. Precocemente, o que a gente pode fazer? As próprias modificações de hábitos já ajudam muito na doença hemorroidária. Então, um paciente que tem uma hemorroida bem pequenininha, grau 1, ele não precisa fazer nada, ele só precisa evacuar bem. Não ficar sentado muito tempo no vaso, lavar, evitar o uso do papel higiênico, porque isso incomoda. Isso é um tratamento. Irrita.
Uma doença que já vem para fora e volta sozinha, a gente pode fazer ligadura elástica, tem um outro tipo de laser no consultório, tem escleroterapia, que parece um pouco com aquela esclerose de varizes, que são todos tratamentos de consultório. A partir daí, a gente já vai tendendo mais à cirurgia. E mesmo a cirurgia, existem também tratamentos menos invasivos, com laser, outras tecnologias de grampeamento, técnica de desarterialização, técnicas mais modernas, diferentes da cirurgia convencional. Mas uma hemorroida externa, uma interna que está para fora, essa aí já precisa operar. Perfeito. E pode comer pimenta. Pode, se se ela não tiver incomodar a inflamado. Se não tiver hemorroida. incomodado. Tá. Se não incomodar. Se sentir que comeu E incomoda, aí você para. para. Próxima, Bru. Quando o plicoma é caso cirúrgico e quais são as opções de tratamento? Você também já falou. O plicoma, ele é sempre cirúrgico, mas assim, a gente não sai indicando para todo mundo a retirada do plicoma. Se ele não incomoda, você pode deixar lá, é só uma pele que está sobrando. É importante ressaltar isso, que assim, ó, o plicoma não vai se transformar em nada. Ele não vira câncer, ele não vai crescer descontroladamente. Ele tem uma tendência a aumentar, porque a partir do momento que ele está ali, a própria irritação da higienização vai gerando um processo inflamatório em cima do outro. Mas ele não é uma doença maligna. Então, se você quiser conviver com esse plicoma, não tem problema nenhum. A questão é, a partir do momento que ele começa a incomodar, o ideal é a gente fazer a retirada, ideal com laser. Isso pode ser feito no consultório, dependendo... É mais uma questão estética Não, e se não inflama, né? ou não? É um estético funcional, eu brinco falando isso, porque assim, ó, não é de se ele é feio ou bonito, ele irrita depois da evacuação, é uma pessoa que não consegue se limpar, se ela vai ao banheiro na rua e não tem como lavar, ele não fica limpo direito, então fica com resíduo, ou fica limpando muito com papel e se machuca. Então não é um estético de... tá bonito na foto, não é Entendi. isso, entendeu? Ele atrapalha o dia a dia, e quando atrapalha é a indicação Aí de é a retirar. indicação de É. retirada, mas não quer dizer que tem que retirar em sempre. Isso. Perfeito. Próximo, Bru. Você. Com frequência devo fazer Com uma... o quê? Com... É. Com que frequência devo fazer uma colonoscopia e quais sinais indicam que preciso de uma? Também foi falado, É, né? mas é bom ela botar direitinho. Ó, então assim, ó, todo mundo a foi falar. partir dos 45 anos precisa de uma colonoscopia e vai repetir essa colono, em geral, de 5 em 5 anos. Isso é uma polêmica. Tem alguns protocolos que dizem que você pode repetir de 10 em 10. A gente brinca de que quem manda você repetir em 10 faz a sua com 5. Então eu vou fazer a minha com 5, Adorei. tá? Com Mas certeza. tem um protocolo europeu, um protocolo americano que deixa a gente repetir em 7 a 10 anos. E por que esse intervalo de tempo? É o tempo médio para a transformação de um pólipo. Por que eu peço em 5 e não em 10? Porque eu quero achar um pólipo fácil de ser Com retirado. certeza. Então, se eu faço uma colono de 5 em 5, eu vou achar um pólipo pequenininho, que vai ser retirado com uma pinça com muita tranquilidade. Se esse tempo aumentou, não é que ele vai ter virado um câncer, mas vai virar um pólipo grande, que vai gerar um procedimento mais complexo para ser retirado sem necessidade. Então, por isso, é esse tempo. Se você tem uma história de câncer de intestino na família, você tem que começar antes, aos 40 ou 10 anos antes do primeiro caso. Primeiro caso, por exemplo, se teve na família um caso de uma pessoa com 40, 30 anos. tem que começar com 30. Perfeito. 30 anos. Entendi essa continha. E o tempo que você vai repetir, a gente está falando isso em termos gerais de uma colono normal. Se você faz uma colono e acha um pólipo volumoso, a gente repete mais cedo. Se você faz uma colono e acha mais de 10 pólipos, a gente também repete mais cedo. E aí, conforme os resultados, a gente tem que fazer uma análise da história daquela pessoa. Mas para uma colono normal, a gente repete de 5 em 5. Não, e tem doenças, né? Que Isso, dão pólipos, e É. precisa de acompanhamento muito mais de perto. muito mais de perto. A minha é ano que vem. Acho que eu vou lhe procurar. Sim, vai ser um prazer. Que eu fiz, vai fazer 5 anos ano que vem. Próximo, Bru. Quais são os principais fatores de risco para o câncer de intestino e quais exames são essenciais para a prevenção? Tá, então, principal fator de risco vai ser a história familiar. Então, quando você tem um histórico de câncer de intestino na família, o seu risco aumenta bastante.
Algumas doenças, como retocolite ulcerativa, é um caso muito específico, também aumenta muito o câncer de intestino, tá? Aí, tirando esses 2 principais fatores, o que a gente vai ter mais de fator de risco? A questão da constipação, a questão da má alimentação, com uma dieta pobre em fibra, obesidade, o excesso de álcool, tabagismo, sedentarismo, todos esses são fatores de risco também para o câncer de intestino. E o essencial para a prevenção é a colonoscopia. É o exame que é capaz de detectar e também retirar o pólipo. Não adianta a gente... Vamos falar um pouquinho, não sei se vai chegar essa pergunta, mas de sangue oculto, que é uma dúvida muito comum. Sim, tem muitos pacientes que falam, mas eu fiz meu sangue oculto, ele é negativo, por que eu preciso fazer? O sangue oculto, ele está procurando uma lesão que sangra. Então, uma lesão que sangra, ela já tem um risco... Já não é bom. Ela já não é inicial, ele não é um pólipo vivo, pequeno. Já está atrasado. Você está correndo atrás de um prejuízo. Exatamente. Então, quando a gente faz sangue oculto, só quando a gente não consegue oferecer colonoscopia para todo mundo. Você não tem como oferecer para aquele público colono por uma questão de financeira. Eu vou acabar oferecendo um sangue oculto, é melhor que nada. Sim. Mas não dá para ficar fazendo prevenção com sangue oculto. A gente vai detectar antes de não fazer nada, mas eu não estou prevenindo. Porque depois você vai ter que também fazer uma colono. Com certeza. Próximo, Bru. O que exatamente causa uma fissura anal? E como posso evitar que ela ocorra novamente? A gente também falou um pouquinho, né? Assim, a fissura é um corte que acontece ali na entrada do ânus. E tem 2 grandes causas. Uma, a pessoa já tem o músculo apertado. E a outra, a pessoa tem uma evacuação ruim ou algum trauma local que machucou e abriu esse corte. E esse corte, uma vez aberto, a gente inconscientemente contrai o músculo para se defender daquela dor. E isso dificulta a cicatrização. Então, como é que a gente trata? A gente trata relaxando a musculatura. E aí, como é que a gente vai relaxar? Com pomada manipulada para relaxar a musculatura, com a toxina botulínica ou com a cirurgia numa última etapa. A gente normalmente começa com pomada e toxina. O que você pode fazer para evitar é entender o que desencadeou essa fissura. Se você está evacuando mal, se você tem uma prisão de ventre, a evacuação está ressecada, você tem que corrigir a evacuação. Se você não consegue relaxar o músculo para evacuar, a gente tem que corrigir com fisioterapia esse mecanismo de relaxar e contrair para não machucar de novo. Se machucou depois da relação anal, por exemplo, porque não estava lubrificado, tem que corrigir a lubrificação para não deixar que o trauma fique ali repetido. Ou então, gente muito inventiva, né? Que começa a colocar coisa no ânus. Pode causar também fissura. pode. Pelo trauma, pode. Exatamente, que é trauma também, né? Tem que ter o maior cuidado. Né? Próximo, Bru. Doutora, gostaria de saber se existem riscos à saúde na relação anal e quais cuidados devemos ter. Tá, existem riscos assim como em qualquer relação. A região do ânus é uma região um pouco mais vascularizada. Então, por conta disso, se a gente está tendo uma relação sem proteção, a chance é um pouco maior de infecções sexualmente transmissíveis. Mas você está sujeito a essas infecções tanto numa relação anal como numa relação vaginal, da mesma forma. Ou oral. Ou oral também. A partir do momento que a gente faça a prevenção adequada, então o que é a prevenção? Usar preservativo, o ânus precisa de lubrificação, então a mucosa vaginal ela tem uma lubrificação natural, o ânus não tem. Então você não pode ter relação anal sem lubrificante. E muitas pessoas usam a saliva como lubrificante. Que é um absurdo. Que não lubrifica direito e que ainda transmite clamídia e gonorreia, que também estão prevalentes na cavidade oral. Clamídia e gonorreia. Então, muitas vezes a gente vê paciente que tem uma IST, por exemplo, fez uma clamídia, uma gonorreia no ânus, que teve uma contaminação assim, por contaminação oral, anal, da própria saliva. Então, essa é uma prevenção que você tem que ter. Cuidado com o preservativo, cuidado com a lubrificação. E aí, extrapolando um pouco, pensar no PrEP, que é a profilaxia pré-exposição. Algumas pessoas
tem indicação de fazer para evitar a contaminação por HIV. Uhum. É uma medicação que ela é distribuída gratuitamente nos postos de saúde e você impede ou reduz muito o risco de contaminação com HIV caso você vá Uma vir a ter relação uma sem relação proteção. sem proteção. Isso. Ainda é melhor proteger, né? É. Porque mesmo Mas fazendo... a gente sim. pensa no Tudo- combinado, né? exatamente. Assim, dependendo do risco individual de cada um, é melhor fazer as duas coisas. Entendi. Porque isso vai prevenir só HIV, não vai prevenir as outras outras ISTs. doenças. Então, o ideal é Exatamente. fazer PrEP mais camisinha, Uhum. que seria o cenário ideal. Dependendo da pessoa, Dependendo da pessoa, aí Foi um não é contra pra as todo cegas. mundo, é. né? Próximo. Como eu sei se tem um plicoma ou uma hemorroida e quais são as diferenças? Tá, o plicoma é uma pelinha que sobra. Isso. Essa é uma dúvida super comum. A hemorroida é um vaso que está dilatado. Então, normalmente, quando você faz uma força de evacuar, a hemorroida incha e o plicoma não incha. Só que o próprio fato do ânus abrir um pouquinho na força para evacuar, às vezes o paciente acha que o plicoma também inchou. Então, nem sempre é tão fácil perceber essa diferença e aí só o proctologista vai Que vai conseguir ver te dizer. direitinho. Mas, via de regra, assim, faz força, incha, é mais provável que seja uma hemorroida. Mas você precisa procurar ajuda, porque Com certeza. qualquer um dos dois casos, até porque, assim, pode não ser nem um plicoma nem uma hemorroida, pode ser uma lesão de HPV, por exemplo. Uhum. E pode ser um plicoma que tem uma fissura, eu tenho que tratar a fissura. Então, na dúvida, se não tá normal ali a região, você tem que Vai, procurar o procura. Com proctologista. certeza. Próximo, Bru. Como a alimentação pode influenciar a saúde da flora intestinal e evitar problemas como constipação e fissuras? Nossa, totalmente, né? A alimentação, a gente ter uma vida saudável, alimentação saudável, evitar industrializado, embutido, enlatado, tudo isso, esses são grandes fatores de risco do câncer de intestino. Todos esses alimentos muito industrializados, muito artificiais, Com muito eles vão corante, com muito... corante, adoçante, conservante, vão nutrir a nossa flora má. Uhum. E essa flora má desequilibra todo o nosso organismo. É o que a gente estava falando do eixo intestino-cérebro, da importância de como o organismo está todo equilibrado a partir também do equilíbrio do intestino. Então, nutrir a flora boa, como você nutre a flora boa? Com hábitos saudáveis também, não só com alimentação. Sono, exercício físico, tudo isso vai nutrir a sua flora boa, vai fazer com que você tenha uma evacuação melhor e mais saúde do intestino propriamente dito, e aí você evita a fissura porque você não vai estar constipado, né? Agora, cuidar da flora é primordial para tudo, né? Não só para a saúde do ânus, que é o que a gente está falando aqui, para a sua vida como um E, todo. por exemplo, probióticos, as bactérias boas, vale a pena? Algumas vezes vale a pena, só que Uhum. assim, eu sempre falo isso também. Não adianta você tomar uma pílula de bactéria boa e Se você você tá não dando... tirar a alimentação ruim. Você tá nutrindo a outra má. Perfeito, perfeito. Então, é um equilíbrio. Eu estou voltada, estou num processo de nutrir a minha flora boa. Uhum. A gente pode associar um probiótico. Normalmente, a gente não entra com isso num primeiro momento. Primeiro, a gente tenta reequilibrar a flora, tirar esses alimentos que estão nutrindo a flora má, para depois vir num segundo momento com o probiótico propriamente dito. Perfeito. Mais fibra. Fibra, Beber tudo, bastante tudo. água. Uhum. A hidratação também é A fundamental. hidratação é né? fundamental. Próximo, Bru. Sou eu ou você? Eu acho que sou eu. A Então, vamos lá. depilação da região anal pode causar algum problema de saúde? Não, problema não. A grande questão da depilação é o trauma local que você tem que tomar cuidado. A gente até falou, o plicoma às vezes surge de um trauma local. Eu já vi plicoma depois de depilação anal. Nossa. Tá. Nossa. Porque passa aquela cera quente, arranca tudo. Isso agride mais do que o papel higiênico, pensa bem. Gilva, Que horror. fala igual minha amiga. É verdade. Então, assim, tem que tomar muito cuidado. Porque, na verdade, nessa região aqui, assim, do meio, a gente não tem pelo, então não precisava passar. Mas não é assim que as depiladoras fazem, né? Passa assim tudo e
sai arrancando. É perigoso. Então, pode sim, pode Pode irritar a gerar um trauma, é região, verdade. pode machucar, pode piorar uma doença hemorroidária. Então, todo mundo que tem alguma queixa ali orificial do ânus, hemorroida, fissura, Tem que tomar plicoma, tem que tomar isso. muito É. cuidado com Então a tem que pedir para as depilação. E com depiladoras cuidado. isolar o orifício anal e fazer tudo de De- ladinho. por fora, né? Que é onde tem pelo. Não Sim. tem pelo lá É dentro. verdade. Ou então faz com Com aquela laser maquininha também. ou com laser. é. Eu acho que o laser é a melhor solução, né? Não sei. O laser É. agride menos, só que o Mas laser também tem agride, que ó. raspar para depois Eita fazer o ferro. laser. Então não Não, é é que não muito- é agrida muito- nada. Não é a muito solução. constrangedor. Não é, eu acho que a maquininha. A maquininha eu acho que ainda é a melhor solução, gente. É. Próxima, Bru. Quais são os diferentes graus de hemorroida e como saber qual tratamento é adequado para cada um? Então, olha só, vamos explicar aqui os graus, os tipos e os graus da hemorroida. A gente vai ter 3 tipos: a interna, a externa e a mista. Então, aqui, ó, tem uma externa. Aqui ainda não tem a É hemorroida. o azulzinho, né? Isso, o azulzinho é o vaso. São os Então, vasos. São o os vaso, vasos. ele existe. Hemorroidais, que Isso. todo mundo tem. Todo mundo tem. Aham. Quando ele dilata, ó, aqui dilata um pouquinho, já virou Isso. o grau 1. Isso. Aqui virou um grau 2. Quando esse paciente faz força, ela vem para fora e volta sozinha. Então, ela é um grau 2. A grau 3, ele faz força para evacuar, ela vem para fora e ele precisa empurrar para dentro para ela voltar. O grau 3. E a grau 4, ele faz força, ela vem para fora, ela não vai mais para dentro. Você empurra, ela fica para fora. Então, você não consegue mais Entendi. reduzir essa hemorroida. Então, a gente pode ter a externa com 1, 2, 3 ou 4, pode ter só a externa ou pode ter só a interna. Quando a gente tem uma externa que incomoda, como é que normalmente a externa incomoda? Fazendo crise. Então, aquele paciente que rompe, fica com uma bolinha dura, dolorida, que leva um tempo para sumir. Isso é uma externa que fica fazendo crise de hemorroida recorrente. Uhum. Algumas vezes a gente tem que operar, mesmo Sim. ela sendo pequena. A interna, grau 1, a gente vai tratar com mudanças de hábitos. Vou pedir só para não ficar muito tempo sentada no vaso, evita fazer força para evacuar, tenta se alimentar melhor, não usa papel higiênico, porque ela vai ficar ali uma doença sob controle e a gente fica acompanhando. A grau 2, a gente já consegue fazer um procedimento de consultório, ligadura elástica, escleroterapia, um outro tipo de laser que a gente pode fazer no consultório, e aí cada situação vai ter uma dessas indicações preferencial. A 3, ela está no limite de ainda melhorar com a ligadura elástica e ser cirúrgica. Na teoria, ela tende a ser cirúrgica, mas a gente vê que algumas vezes, algumas 3, a gente ainda consegue dar uma melhorada com a ligadura elástica, e a 4 é sempre cirúrgica. Uhum. Então, quando você tem uma externa, ela vai ser cirúrgica. Quando ela vem para fora e você precisa empurrar para dentro, que é o 3, ela é cirúrgica. Às vezes a gente apela um pouquinho para não operar. E o 4, ela também já é cirúrgica. Sempre, né? Sempre. Perfeito. Ah, Chegamos no momento especial. Momento Pipinho. Pipinho é o nosso cérebro, o nosso mascote, filho da Ana Beatriz. E ele tá aqui escutando tudo, querendo saber bastante sobre a saúde. E ele agora ele joga algumas palavras para a mãe dele e a mãe dele vai dar voz a ele. E aí é tipo um joguinho ping-pong. Tá. O que vier na sua mente, você responde, tá? Se não quiser, pode pode passar passar também, também. sem problema Ele nenhum. Ah, mas vai Educar. ser esse nível de pergunta? Não, são Porque palavras. é associação. É Tá. tipo associação. O que vem. O que vem vai. na sua cabeça, não é uma você joga. explicação. Vocês nada que vão me disso. analisar agora, né? A gente não faz isso, não. Ah, tá. A gente tem A gente não tem muito esse... de boa nesse ponto. É verdade. Ainda mais convidado. A gente É. tá aprendendo. A gente Não aprendeu vai fazer tanto isso. hoje. Vamos lá. Vamos. 1. Felicidade. Saúde. 2. Autocuidado. Saúde mental. 3. Um desafio. O laser na proctologia. 4. Se você pudesse mudar algo no mundo, o que você mudaria? Se tivesse esse poder. Ai, não sei, isso é difícil.
É tanto poder É. que a gente não É sabe o que verdade. Esse poder fazer. todo eu não sei. Uhum. Tá, passa. É. Se quiser, pode ficar tranquilo. Eu acho que eu tiraria um pouco, assim, do preconceito das pessoas e tentar oferecer informação para todo mundo. Que acho que o maior alimento contra o preconceito é a informação. E se a gente conseguir isso, Já ajudaria bastante, né? A gente tá tentando. A Tamo. gente tá tentando. estamos aqui para isso, né? Estamos aqui para isso. Perfeito. 5. Propósito de vida. Vocês vão me matar. Mas é a medicina. Não, por quê? Acho lindo. Por quê? Porque você resumiu o que você mudaria no propósito da medicina. Perfeito. Foi mesmo. Perfeito. 6. Amor. Família. 7. Complete a frase. Ter saúde é. Viver bem. 8. Resiliência. Foi o bombeiro. O bombeiro foi um ensinamento, meu Deus. Não, Mas- resiliência é uma qualidade que eu adquiri. Que eu não tinha, mas que... Não só no bombeiro, mas que... Na vida, né? Na vida, é. Todos nós E acho vamos que a gente ter que ter. precisa. Todos É uma grande nós. qualidade. Todos nós temos que ter. Precisaremos todos. Sempre aprimorar, né? Porque a gente sempre pode ter um Sempre. pouquinho mais. Sempre. Acho que a gente vai viver fazendo isso. É. Surfando nisso, né? 9. Uma saudade. Do meu pai. Perfeito. Hoje, ele fala, ainda bem que você é. fez a especialidade, minha É. filha. Ele Papai deve estar lá tá- ele tá falando. orgulhoso, Papai ele tá deve tá errado. orgulhoso, Papai ele deve tá tá errado. Né? E 10. Uma frase ou um pensamento, pode ser seu, pode ser de outra pessoa, o que você quiser, uma mensagem. Não tinha programado, mas o que me veio agora do Jung é domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja sempre uma alma humana. Acho que esse também é o meu propósito. Não, e é de todo médico, né? Deveria ser, né? Deveria ser. As né? pessoas falam tanto do Freud, eu acho Freud muito bacana, mas Jung É. tá num outro patamar. Que não bom, acertei, foi, então. e ainda não foi reconhecido por É tanto, verdade. né? Mas que bom, eu amo essa frase também. Querida, agora nós vamos fazer o seguinte. Você vai olhar para aquela câmera, Tá. vai dar todos os seus recados, Ai, meu Deus. tá? Suas redes. Do jeitinho que você quiser. Tá. Queria agradecer esse convite, foi muito especial, adorei conversar com vocês. Acho que a gente conseguiu desmistificar muita coisa na proctologia, trazer informação de qualidade para as pessoas, que está aí nas redes. Acho que é o nosso objetivo, é o meu objetivo nas redes, também é meu objetivo de consultório. Eu tenho 2 redes sociais muito ativas, que é o Instagram, meu arroba é @doutora Clarice Casale. Tem um canal pequenininho no YouTube, que eu me esforço pra caramba pra manter ele, que dá um trabalho danado, que é o Proctologia para Você. Queria convidar vocês a visitar, me seguir, tirarem dúvidas comigo, que eu faço isso com o maior prazer. Aqui no Rio eu tenho 2 consultórios, na Barra da Tijuca, no Barra Shopping, e em Ipanema, que também será um prazer receber quem precisar da minha ajuda. Perfeito. Perfeito. Mas agora, antes da gente finalizar, você ganha presentes. Vamos lá, Alex. Esse daqui É uma uma eco sacolinha. bag Ai, que linda! do Pipinho, tá? Que é o Ecologicamente correta, nosso Aham. símbolo. E aqui a máxima do nosso podcast. Faça, aconteça e inspire. Pod People, eu fui. E aqui dentro você tem um caderno para poder Fazer anotar suas Que anotações. lindo. todas as suas ideias. Aham. Para o ano que vem, né? Que está próximo. E aqui uma canequinha para você tomar um chazinho no seu consultório, na sua casa, para Uau, lembrar que da linda. gente. Para Adorei, lembrar da obrigada, gente. Mas calma que tem mais. Olha, aqui tem um livro do Alex que fala da técnica de neurofeedback no tratamento do TDAH. Já fiquei ali antes de começar, já estava tirando dúvidas. Não é? Aham, maravilhoso. Aqui um livro meu de felicidade. sobre Obrigada. felicidade. Pandemia. Exatamente. Ciência e prática para uma vida mais feliz. Mentes depressivas, que eu acho que todos nós médicos temos que Esse eu saber não um li, eu li os pouquinho outros 2. de depressão. E este aqui você receberá brevemente, que é o meu lançamento. Esse É o ano. novo, né? Saindo do forninho,
que é um tempo para mim, que são reflexões para a gente Uhum. ter uma vez por dia, no máximo 10 minutinhos para a gente refletir, fazer aquele silêncio interior a partir de frases que eu sempre posto na internet e você anotar o sentimento que te despertou. Você vai Obrigada. receber ele. Você Obrigada. vai receber, tá bom? Adorei, obrigada, gente. Agora vamos fazer aqui nossa mãozinha. De agradecimento. Muito Obrigada, obrigada, obrigada. muito obrigada mesmo. Queridos, nós estamos finalizando mais um episódio do Pod People e hoje foi com essa querida Clarice Casale. Se você acha que você sabia alguma coisa sobre reto, ânus ou coisas no intestino, tá na hora de rever, tá? Tá na hora de assistir esse episódio, se informar direitinho, compartilhar com quem você acha que merece esse conteúdo e poder conhecer cada vez mais sobre o seu organismo. Porque aqui no Pod People a gente acha que só o conhecimento e o autoconhecimento pode, de fato, revolucionar a vida de qualquer pessoa. Se você não é inscrito, se inscreve no canal e aciona o sininho para receber todas as novidades. Muito obrigada e até o próximo Pod People.